O arroz ele tem um ciclo, ele vem nos últimos 50 anos, de tudo que eu estudei, ciclos assim de 5 anos a 6 anos de altos e baixos. O que eu quero dizer com isso? O arroz ele está num pico nesse momento, o produtor aumenta a sua área plantada, ele começa a cair, quando ele cai muito o produtor reduz a área plantada, ele volta a subir. Certo. O que rompeu esse ciclo? Foi a pandemia. Em 2020 veio a pandemia, os governos fecharam suas fronteiras e o Brasil, por uma decisão de governo, não fechou a fronteira, nós seguimos exportando arroz. Perfeito. E os preços foram nas alturas. O que o governo teve que fazer? Teve que abrir para vir arroz de fora do Mercosul, porque ia faltar arroz no Brasil. Junto a isso, o preço veio nas alturas, e por que o arroz não caiu logo após a pandemia? Porque nos últimos anos, 3 coisas aconteceram em Bagé que a gente pode analisar. Nós tivemos o advento da uva, a uva veio junto com a fruticultura. A fruticultura ela não se tornou perene, mas as uvas ficaram aí, vieram as vinícolas e hoje a gente tem vinícolas instaladas, o pessoal trabalhando com turismo, resolvendo a sua vida nessa situação. Nós temos as oliveiras, as azeitonas já tem uma metade produzindo, a outra metade está em fase de desenvolvimento e vai produzir, mas também já tem as esmagadoras aí para atender esse pessoal. Mas nós temos a grande cultura da região, que é a soja. Perfeito. A soja, há 15 anos, eu como empresa, eu compro soja em grãos e vendo soja em grãos, produzo soja em grãos e vendo em grão também. Então, nós temos o arroz, que já está sendo industrializado aqui. Começamos a analisar a possibilidade da industrialização da soja na nossa região, uma esmagadora de soja. Nós não tirar ela em grão daqui, nós tirar ela já em farelo de soja, óleo degomado e seus subprodutos. Nós temos uma agricultura 4.0, que é a agricultura de última geração na soja do Centro-Oeste, que tem um potencial produtivo maior do que nós aqui. Então, o que eu enxergo? A gente tem que olhar o que existe em tecnologia e adequar a nossa realidade. Se eu tenho uma área sequeira que está sujeita a uma intempérie climática, a uma previsão de laninha, e é uma soja que vai sofrer muito com falta de chuva, eu tenho que usar uma tecnologia limitada ao que ela pode me entregar e pagar. Agora, se eu tenho uma soja que eu tenho em pivô central, eu uso um outro tipo de tecnologia porque eu sei que ela vai me entregar, ela vai responder. Então essa análise tem que ser feita. Nem tudo que a lavoura mais tecnológica do mundo usa, eu posso usar aqui em Bagé. Nosso tipo nós temos os melhores solos, mas nós temos um clima inóspito. A gente tem que ter essa convicção. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um programa Conversa e Sabor aqui direto da parrilla do Sicredi Agro, a quem a gente agradece mais uma vez o Sicredi pela receptividade. Começando mais um programa e desde já a gente te pede aí, te inscreva no canal, dê o seu like, curta aí e também assuma aí e faça o seu papel nos comentários, né? Se você gostou, se não gostou, a gente aceita todas as críticas também, porque faz parte do nosso produto e a gente quer sempre oferecer o que há de melhor e com qualidade para todos vocês. Então, desde já, muito obrigado a todos aqueles que já se inscreveram, muito obrigado também a todos que participam e a sua participação é fundamental aqui para a gente avançar e crescer cada vez mais. Muito obrigado a todos então. Queremos agradecer aos nossos apoiadores, Sicredi Liberdade, também o Grupo ASM, 73 anos, qualidade começa com A. Este programa é uma produção da Darwin Comunicação e Marketing, uma agência completa, e também com o apoio e o suporte da Flow Filmes, tá bom? E a gente agradece sempre a todos vocês. Também a gente tem o apoio da Argos Investimentos em Terra, tá bom? Se você quiser saber mais detalhes aí da Argos, entre nas redes sociais, tenha mais informações e invista em terras aqui no Brasil e também no país vizinho, Uruguai, que vale muito a pena. E no decorrer do programa a gente vai agradecendo também aos demais apoiadores aqui no assado, na bebida, que é um grande prazer para a gente tê-los também sempre na parceria. Meu convidado de hoje, Valmor Corradini Júnior, administrador de empresas, empresário, produtor rural, e nós vamos falar deste mundo também do empreendedorismo, deste mundo do agronegócio, acima de tudo da agricultura. Seja bem-vindo, Valmor, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. A gente sempre, Valmor, assuntos nós temos vários, convidados, a gente tem inúmeras pessoas para convidar, mas a gente sempre busca, nesse programa, trazer pessoas que tenham uma essência, que tenham um conteúdo, que tenham algo que realmente podem servir para outras pessoas, principalmente diante de cenários que muitas vezes não são os mais favoráveis, como é o caso da agricultura hoje no Brasil, em especial aqui no nosso estado do Rio Grande do Sul e em outros estados da nossa federação, mas a gente quer falar de perspectivas, a gente quer falar de, nos momentos mais difíceis, como a gente supera essas situações e um dos principais caminhos é o trabalho, coisa que vocês têm de sobra, né, para trazer e apresentar para a gente com todo esse know-how na agricultura aqui, desde a chegada lá dos seus pais e parentes aqui na nossa cidade. Seja bem-vindo aqui, um prazer recebê-lo.
Obrigado, Duda, obrigado pelo convite. Quero parabenizar ao teu programa, tenho assistido vários vídeos aí e eu acho muito interessante esse teu propósito, porque as pessoas muitas vezes elas ficam curiosas para saber a história das pessoas que trabalham aqui na região, por que chegaram nesse setor, por que fazem o que fazem, se foi algo do destino, se foi algo programado, e também não só falar de notícias atuais, mas a gente está aqui à disposição para conversar contigo, tirar tuas curiosidades também e falar um pouco da realidade da nossa região aqui também. Um dos objetivos, Valmor, sempre, normalmente a gente olha para o sucesso das pessoas, né? Que é a maneira mais fácil, mais rápida, né? De fazer uma análise, um panorama, né? Mas ninguém tem sucesso se não passar por processos e ninguém chega a lugar algum se não tiver persistência até alcançar o êxito. Então são frases e princípios que a gente gosta muito de abordar e a gente conhece um pouco da história da sua família, da chegada aqui em Bagé, na região, e depois vem o Valmor, né, que é uma sucessão de todo esse trabalho. A gente quer conversar agora e falar também sobre tecnologia, falar sobre modernidade, falar sobre desafios e potencialidades, né? Porque a gente normalmente fala em desafio, mas desafio muitas vezes é quando você apresenta uma situação que é praticamente incapaz ou impossível, né, de ser resolvida. E possibilidade é algo totalmente diferente, né? Então, muitas vezes o que se fala desafio, a gente pode falar que é uma possibilidade, né? A gente procurar enxergar a situação de outra forma. Nós estamos vivendo momentos complicados para a agricultura, conforme falamos, mas sempre há caminhos. E o trabalho, na minha concepção, não sei se você concorda comigo, é a base, é o alicerce para a gente vencer todos esses desafios. Mas eu quero, antes de qualquer coisa, Valmor, conhecer um pouquinho da sua história, né? Você já nasceu em Bagé, mas os seus pais, eles vieram de fora, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho dessa história, ou você veio de fora também, quando seus pais chegaram aqui, você já era nascido, que sinceramente lhe conheço há tanto tempo, mas não sei dessa história. Duda, é assim, Duda, na verdade eu não sou de Bagé, eu nasci em Caçapava do Sul, a origem da família dos meus pais e do meu avô é de Faxinal do Soturno, da Quarta Colônia, a Quarta Colônia italiana ali naquela região de Silveira Martins. Eles foram para Caçapava, saíram da Quarta Colônia, estiveram em Caçapava e eu nasci em Caçapava. Moraram 10 anos em Caçapava do Sul, certo. Eu nasci em Caçapava e venho para Bagé em 1972 com 2 anos de idade. Na ocasião a gente veio para cá e nós morávamos ali na Santa Tecla, onde é a indústria da Coradini Alimentos hoje. Certo. Eu me recordo assim, já claro, com 2, 3 anos, de imagens assim de eu indo para o centro da cidade voltando assim com estrada de terra. Não, a Santa Tecla não era asfaltada ainda. Era quase uma viagem. Era uma viagem e tinha muito mato de eucalipto no caminho. Certo. A gente subia Santa Tecla e a gente via muito mato de eucalipto, que hoje a gente não vê mais. Está tudo aberto, a gente vê mato ao fundo das empresas, né? Claro. Mas essa visão eu tenho comigo assim, como pequeno, assim, numa Variant que nós tínhamos na época, uma Variant, acho que era vermelha a cor, não, mas se não era vermelha era vinho, era uma coisa nesse tom assim. E eu me lembro de viajar deitado atrás com a minha irmã, eu vendo aquelas árvores, vamos lá para casa, que era a indústria. Então nós morávamos ali na guarita da frente, tinha uma guarita ali, tinha uma casa de madeira, um chalé de madeira ali que a gente morava. E eu me recordo muito de levar almoço e janta para o meu pai, porque o pai trabalhava no secador da indústria lá. Na ocasião não tinha toda aquela estrutura, tinha um secador de arroz no fundo, o pai ficava lá junto com os secadoristas fazendo testes e análises e nós levávamos almoço e janta para o pai lá. Me lembro bem desse período assim, isso é coisa assim entre 13, 4 anos, 5 anos de idade, não me recordo, mas são flashes assim que eu tenho, não me lembro de vivenciar experiência, eu me lembro de ir levar almoço para o pai e trazer almoço para o pai. Depois, no segundo momento, eu me recordo, a gente foi morar na Marcílio Dias ali, então eu vinha e o pai seguia trabalhando assim, 15, 16 horas por dia. Eu vinha trazer almoço e janta para o pai com a mãe também. Nós fazíamos subimos a Santa Tecla, via o pai um pouquinho, voltava para... E eu me lembro que a mãe nos chamava assim, olha, vamos lá ver o pai. Vocês passaram o dia sem ver o pai de vocês. Aí ia lá, via um pouco o pai, voltava. Isso foi o início deles aqui. Na verdade, veio o meu pai, que é o Valmor Coradini, e veio o Hélio Coradini, que é meu tio. Foram junto com o meu avô, o Carlos Coradini. O seu avô veio também? O avô veio também. O avô veio morar aqui em Bagé junto com eles. Num segundo momento veio mais 2 tios meus, que é o Cláudio Coradini e o Roberto Coradini. E aí se formou a estrutura na época Coradini e Filhos Limitada. Certo. Começaram com a indústria de arroz e foram desenvolvendo, e eu acompanhando isso tudo. Eu sempre fui um cara, e isso o pai fez comigo e meu tio Hélio fez com meus primos também. Quando começou a adolescência ali, que a gente começou, eu sempre fui muito ligado à área rural, sempre fui muito para fora, meus primos que eram ligados à área rural, então desfilava a cavalo, gostava de cavalo crioulo e tal, mexia com gado, com ovelha, eu fazia esse movimento ali com meus primos.
Quando começou a adolescência, a gente começa a gostar muito da cidade e menos da campanha, né? Claro. E aí o pai me trouxe para a empresa e me colocou no almoxerifado da empresa. Olha, tu vai estudar de manhã e de tarde tu vem aqui e vai para o almoxerifado lá, saber como a gente controla as mercadorias e tal. Então, saída de embalagem, de parafuso, eu comecei a pegar esse jeitão todo. Dali fui depois para o departamento de pessoal, né? Trabalhei um tempo no departamento de pessoal, aprendendo como funcionava. E ali já com 16 para 17, 18 anos, aconteceu um fato que meio antecipou a minha entrada no mercado de trabalho. Foi que o meu pai teve que se afastar da empresa e foi assumir a Sicad. O frigorífico na época estava com dificuldade financeira. Certo. Um grupo de empresários se juntou para tentar reverter aquela situação de crise e o pai foi para lá gerenciar aquele processo. E aí abriu um espaço na empresa e eu comecei já com 18 anos, já estava em nível de diretoria na empresa. E eu costumo dizer assim, embora o meu pai tenha me aberto muito as portas, né, para o trabalho, e eu sempre fui, eu era um guri que era diferente dos guris de hoje, né? Eu tenho um filho de 15 anos, tu tem também. A gente não podia ver um adulto sair, que a gente saía atrás na caminhonete, eu vou para fora, entrava na carroceria da caminhonete e ia junto. Sim. A gente acompanhava os mais velhos, né? Sim. Não tinha celular, só tinha a Globo para nós ver em casa, então... A nossa escola era aquela, né? A gente queria a rua e andava onde um velho andava. Então eu saía com meus tios, saía com meus pais e tal. Isso eu me lembro bem na minha adolescência. Na infância eu era muito caseiro, mas na adolescência eu fiz muito isso. E aí quando chegou naqueles 18, 20 anos, o pai teve que se afastar e eu entro em nível de diretoria na empresa. E aí, Duda, eu trabalhei muito mais tempo com meus tios que o meu pai. Trabalhei muito tempo com o tio Hélio na sala do lado, trabalhei com o tio Cláudio, até o acidente dele, depois o Roberto. Trabalhei muito tempo com eles. Fiquei lá até 2006, né? Na estrutura de compra de arroz, na estrutura financeira e tal. E aí aprendi muita coisa, né? Tinha todos os amigos aqui forjados na Santa Tecla. Algo que tu falou aí sobre o trabalho, né? Isso é uma cultura um pouco do italiano, assim. Dificilmente tu vai ver um italiano de empresas ligadas ao agronegócio que não seja trabalhador assim. A rotina do italiano é o trabalho. Gosta de viajar, gosta de consumir, gosta, mas a rotina é meio trabalho assim. Acordar, trabalhar, isso são todos, não sou eu, não sou diferenciado de ninguém, isso é um perfil meio geral. Certo. Tem outras gerações hoje que é diferente, até porque as gerações estão vindo diferente, né? Na época a gente tinha um conceito de adquirir alguma coisa para ter uma tranquilidade na vida, esse tipo de coisa. Então ali eu fiquei na Corradini, aí a de Corradini Filhos com a minha entrada. No ano 2000 virou Corradini Alimentos, e aí depois em 2006 eu saí, aí eu fui para a Cerealista Corradini, que é a empresa que eu estou até hoje. Eu fundei a Cerealista Corradini, numa unidade que era da Corradini Alimentos, fizemos uma divisão familiar, e aí estou tocando o projeto da Cerealista Corradini até hoje. Né? Então, assim, não foi nada programado, eu sou administrador de empresas, aprendi muito no agro, tenho essa facilidade de comunicação com o produtor rural, é o meu jeito, né? Meu jeito mais de italiano, assim, de gringo, como a gente diz. Né? Me sinto bem assim, é assim que eu estou fazendo a minha história profissional, vamos dizer assim, Dudu. Muito bem. Bom, vamos brindar aqui. Sempre é bom a gente degustar um bom vinho aqui. Aqui um Malbec argentino, oferecido lá para Sobreiro, né? Empório Sobreiro. Obrigado, Marcelo, mais uma vez. Grande abraço aí, sucesso. Empório Sobreiro, que sempre tem uma carta de vinhos espetacular, com custo-benefício espetacular também. Hoje um Malbec argentino aqui. Muito bom, espetáculo. Espetacular. E é sempre bom a gente conversar, até porque, biblicamente falando, né, o vinho ele representa a alegria, né, e o vinho representa também esse momento íntimo, né, essa conversa que a gente sempre busca ter aqui, informal, mas com conteúdo. Valmor, diante de todo esse cenário, a gente conheceu um pouquinho da sua história, da sua trajetória. Vamos trazer agora o assunto, né, para a atualidade no mundo dos negócios, enfim. Hoje em dia, pelo que você vivenciou cedo, né, trabalhando cedo, pela própria cultura italiana que você mencionou e pelas responsabilidades que foram concedidas a você também cedo, né? Se você pudesse traçar um paralelo aí daquela época para hoje, mudou muita coisa ou princípios não mudam? Duda, o que mudou foi o acesso o acesso e as oportunidades para as pessoas. Eu me criei e comecei a trabalhar vendo a cultura do arroz estabelecida aqui na região. E o sujeito, para ser um arrozeiro, ele levava um tempo para conhecer uma lavoura de arroz, plantar uma lavoura de arroz, conseguir adquirir alguma coisa para ter uma lavoura de arroz. Então o processo era muito mais lento e mais difícil. Na entrada dos anos 2000 ali, com a estabilização também da moeda, já nós começamos em 94 com o Plano Real, e aí 2000 se fez uma
uma reestruturação bancária, e aí veio a cultura do sequeira aqui para a região, porque naquela época nós tínhamos o arroz, que era uma cultura irrigada de verão, e o sorgo, se plantava muito sorgo aqui na região. Camal mesmo trabalhava muito com sorgo, então tinha uma cultura do sorgo, não existia soja. Soja era uma área incipiente, né? Estava se terminando a cultura do trigo, eu peguei a cultura do arroz forte, peguei o sorgo forte e o término do trigo, o término da Trigolândia, porque na minha época também surgiu o Mercosul. Foi na minha época, nos anos 90, que foi feito o Mercosul. Sim. E a Argentina começou a produzir trigo mais barato, de melhor qualidade e entregar direto nos moinhos do Nordeste. Caiu aqui. E aí nós perdemos essa competitividade. Então o que aconteceu ali nos anos 2000, que deu essa explosão, principalmente da soja? Foi o acesso, a facilidade de acesso. Os bancos começaram a financiar muitas máquinas, começou a aparecer maquinário com mais tecnologia. Então a gente começou a vivenciar que um agrônomo recém-formado, que daqui a pouco um médico diz, eu vou plantar soja. Ele compra 2, 3 máquinas, ele vai lá e planta soja. Coisa que no arroz é inimaginável. Sim. Até porque a atividade da soja ela é mais fácil também. Eu costumo brincar assim, ó, que o arrozeiro ele é ninja. Ninja é aquele cara que faz tudo excepcionalmente. Sim, sim. O cara para plantar soja, ele pode saber lutar karatê, que ele já planta soja. A comparação que eu faço é essa, é bem diferente. Capacidade técnica do arrozeiro variáveis, infinitamente maior. Né? O cara que trabalha com água, com irrigação, com nível de água, o cara é muito mais capacitado. O arrozeiro brinca de plantar soja. O sojicultor não pode nem pensar em plantar arroz que ele não vai conseguir. Então eu vivenciei isso, a facilidade. E não é à toa que a agricultura brasileira, ela saiu ali de 60, 70 milhões, o Pratinho de Moraes, o sonho era chegar em 100 milhões de toneladas, hoje nós estamos em 350. Nossa perspectiva é 350 milhões de toneladas. Isso o que é? Tecnologia que veio para o campo. E a soja representa hoje 50% desses 350. A soja é uma cultura que ela se transformou nos últimos anos com a abertura de mercado. O Brasil, em determinado momento, ele por uma decisão de governo, ele disse assim, nós vamos exportar soja in natura, vamos atender os mercados que querem, coisa que a Argentina não faz. Certo. A Argentina processa toda a soja dela, exporta farelo de soja. E o Brasil, por uma decisão de governo, começou a exportar soja e a soja começou a crescer. Ela só começou a crescer porque tem demanda. Toda a soja plantada no Brasil, alguém vai comprar. E junto a isso vieram anos bons de produtividade, ela começou a dar resultado e aconteceu na nossa região o que acontece em todas as regiões. Onde a soja entra, ela meio toma conta, ela fica majoritária na região. Isso tem um lado bom quando os anos são bons e tem um lado ruim quando os anos são ruins, que é o que a gente está vivendo agora. A gente não gosta de falar muito em coisas ruins e em crise, mas é o que a gente está vivenciando agora. Então, eu estou hoje com 51 anos, Duda, eu vi crise, eu peguei o início da crise do endividamento dos arrozeiros e peguei algumas crises dos arrozeiros, mas o arrozeiro nunca teve crise de produtividade. O arrozeiro sempre produziu, ele tinha crise de preço. De valores. Valores. Sim. Então, a briga do arrozeiro era preço pelo produto, mas ele sempre produziu. Produção sempre. O sojicultor hoje nosso aqui, o cara do milho também, ele tem a briga dele. As duas lutas, né? Ele tem a luta do preço e a produtividade, ele não tem o grão. É. Esse cara não tem o grão e aí é a dificuldade. E aí, claro, nós não temos planejamentos agrícolas, não temos um plano agrícola adequado, a gente não tem uma política de governo que possa favorecer nesses momentos difíceis e a crise se instalou aqui na região. É uma pena, mas é um momento bem difícil. Onde que se perde aí nesse processo, Valmor? Até porque a gente sabe que o arroz, ele é um prato consumido diariamente em praticamente, se não todas, mas quase todas as residências, todas as casas, né? Aonde é que tem esse problema aí com relação à produtividade? Vamos trazer para a nossa questão regional, vamos trazer para o estado do Rio Grande do Sul com relação a outros estados, porque nós temos aqui na região, inclusive criou-se essa cultura, né, das represas, das barragens, ou seja, independentemente do que acontecia do céu, tinha água, ou na grande maioria se preparavam aí com a água, porque tinham invernos bons, produtivos, exceto algumas secas extraordinárias que aconteceram em determinado ponto, mas ou tinha água da represa, ou tinha água do rio, enfim, conseguiam, conforme você falou, ter uma produtividade interessante. Mas essa questão de oferta, essa lei do mercado aí, né, oferta, demanda, procura, enfim, aonde que as coisas começaram a mudar, em que momento isso começou a mudar? Duda, isso começou a mudar com o Mercosul. O que aconteceu? O desenvolvimento da lavoura roseira ali até o final dos anos 90 foi mais tranquilo, porque ela estava concentrada no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, e daqui saía a produção para o Brasil todo. Certo. Então nós sempre vimos em crescimento, sempre com espaço, sempre com demanda para o nosso arroz produzido. Quando se abriu o Mercosul, Uruguai e Argentina, principalmente os dois países no primeiro momento, eles viraram mais um estado da Federação Brasileira. Porém, com políticas agrícolas mais adequadas que nós aqui. Taxas menores. Taxas menores, eles começaram a ser mais competitivos do que nós.
Então nós passamos a ter uma realidade assim, nós produzimos o suficiente para o nosso consumo, porém está entrando o Uruguai e da Argentina e está baixando o preço. Naqueles anos a gente não pensava nem em exportação. Nos últimos anos, últimos 10 anos, o que acontece? Aí nós temos o advento do Paraguai. O Paraguai entrando, produzindo bem. E se tu olhar no mapa, o Paraguai está do lado do centro consumidor, do lado de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, que é o grande centro consumidor. Também, logística. Nos últimos anos, a gente começou a exportar produto. Então, hoje qual é a equação, Duda? O consumo per capita ele caiu nos últimos anos. Se nós pegarmos nos anos 80 para cá, nós tínhamos aí 45 quilos per capita ano, a gente está com 35 quilos per capita ano. Mas nesses 34, 35 ele não vem caindo. A população ela vem crescendo e o consumo também praticamente estável, crescendo como a população 1% ao ano. Não é mais do que isso. Então hoje o Brasil produz o que consome, o que entra de fora a gente exporta. É assim que a balança está mais ou menos equalizada. O que nós estamos vivendo hoje? Porque uma tempestade perfeita no arroz e depois vamos falar da soja. Nós estamos vivendo um arroz hoje. Se tu te lembrar, eu costumo dizer assim, o arroz ele tem um ciclo, ele vem nos últimos 50 anos, de tudo que eu estudei, ciclos assim de 5 anos a 6 anos de altos e baixos. O que eu quero dizer com isso? O arroz ele está num pico nesse momento, o produtor aumenta a sua área plantada, ele começa a cair, quando ele cai muito o produtor reduz a área plantada, ele volta a subir. Certo. O que rompeu esse ciclo foi a pandemia. Em 2020 veio a pandemia, os governos fecharam suas fronteiras e o Brasil, por uma decisão de governo, não fechou a fronteira, nós seguimos exportando arroz. Perfeito. E os preços foram nas alturas. O que o governo teve que fazer? Teve que abrir para vir arroz de fora do Mercosul, porque ia faltar arroz no Brasil. Junto a isso, o preço veio nas alturas. E por que o arroz não caiu logo após a pandemia? Porque a soja também disparou de preço. Nós tivemos o advento da soja a R$200. Então o produtor de arroz ele não voltou para o arroz mesmo com preço bom, ele foi para a soja. Então a gente manteve 20, 21, 22, 23 até 24 com um estoque muito ajustado. 2024, um ano atrás, nós vivenciamos as enchentes no Rio Grande do Sul. Aquela catástrofe toda. A lavoura arrozeira não foi afetada, mas nós tivemos um problema de logística. Em 30 dias a gente não tirava... parte aqui, vou te pedir uma parte. Inclusive, falando nisso, eu quero parabenizar a todos os arrozeiros do Rio Grande do Sul. Você tocou num ponto aí que até a gente se emociona de ver o trabalho que foi feito e foi realizado no aeroporto Salgado Filho pelos arrozeiros lá, com a drenagem da água, que aquilo ali vai ficar marcado, na minha vida vai ficar marcado aquele momento. Especificamente, Duda, eu acompanho isso de perto, porque o meu cunhado foi um dos que capitaneou, Daniel Gonçalves, produtor de arroz ali em Jaguarão. Teu cunhado. O Daniel, aquele mais alto, careca, ele é meu cunhado, casado com a minha irmã Patrícia. O que aconteceu com o Daniel na ocasião? Ele é arrozeiro, e a família dele é arrozeira em Rio Grande Jaguarão. Ele preso em Porto Alegre, ele não conseguia descer, porque estava tudo alagado aqui. E vendo aquilo e vendo que a água não baixava do aeroporto, se juntaram lá numa turma toda, foi bomba daqui, bomba de lá e drenaram o aeroporto. Fizeram aquele movimento. Mas o que eu estava te dizendo, aí nós naquelas enchentes do ano passado, houve um problema no mercado de arroz que foi uma falta de abastecimento. A gente não conseguia passar de Porto Alegre, né? Começou a se fechar ali e o arroz subiu no mercado interno. E teve aquele malfadado leilão do arroz, que o governo começou, nós vamos comprar arroz, nós vamos trazer arroz de fora. Aquilo ficou uns 90 dias na mídia. E nós, industriais e produtores, tentando convencer o governo que esse não era o movimento correto, que não existia falta de arroz. O que estava existindo era um problema logístico em função das enchentes. E o governo, eu quero arroz a R$4 o quilo, eu quero a R$4 o quilo, e o arroz estava a R$7, R$8. Bom, se criou 90 dias, teve o leilão, aí anularam o leilão e tal, mas o que o Brasil expôs para o Mercosul? O Brasil tem um problema sério de abastecimento de arroz. O produtor paraguaio enxergou isso, o produtor argentino, uruguaio, o produtor gaúcho, o produtor catarinense, e no Brasil afora, olha, vai faltar arroz no Brasil. Uma falha no processo. Todo mundo começou a plantar arroz. E nós estamos num plena ressaca esse ano. Então a gente sai de um preço de R$120 para R$55 nessa semana que a gente está gravando esse programa. Uma ressaca, o governo hoje agora está comprando arroz para não deixar cair mais, né? Quer dizer, um processo mal conduzido, novo planejamento, e é isso que nós estamos vivendo. Agora vai se adequar, o produtor está desestimulado para plantar arroz, a área vai reduzir, em todos esses lugares que aumentou vai reduzir. Provavelmente em 2026 a gente já tem um mercado mais equalizado, um preço um pouquinho melhor, talvez para uma situação de normalidade ou de rentabilidade de 2027. Nós vamos ter que viver esse período. O arroz está traçado esse destino nesses próximos dias. Eu estou desse lado de cada bancada, você está do outro lado da bancada aí. Mas o Valmor Corradini, como produtor, ele está dos dois lados da bancada ao mesmo tempo. Ele é produtor e ele tem um negócio, a sua cerealista. O fato de estar dos dois lados da bancada facilita ou muitas vezes atrapalha no processo da sua vida diária, Valmor? Duda, em certos momentos a gente gostaria de ser só produtor.
Em certos momentos a gente gostaria de ser só industrial do arroz. Eu costumo dizer assim, ó, se está ruim para o produtor, está tão ruim ou pior para a indústria. Porque não só na indústria do arroz, Duda, o mercado em si está vivendo uma situação que é uma ressaca pós-pandemia. Durante a pandemia, teve um desarranjo nas cadeias produtivas e todas as empresas aumentaram sua capacidade produtiva e aumentaram e fizeram investimentos. Isso eu estou falando indústria, estou falando em varejo, rede de supermercados, atacarejo, surgiu muito atacarejo. E hoje nós estamos vendo que a nossa capacidade instalada, nós não temos consumo para tudo que está instalado aí. A gente acreditou que aquela realidade da pandemia fosse a nossa realidade e não é. Sim. Hoje o mundo voltou a se abrir. Os portos voltaram a internar um monte de produto. Então hoje a capacidade instalada da indústria de arroz e de muitas cadeias industriais é maior do que a capacidade de consumo brasileira. E isso está dando problema, está dando prejuízo. Tem gente trabalhando, forçando o preço para poder vender. Tem gente trabalhando com um volume menor do que poderia trabalhar. Então nós estamos, não só a indústria de arroz, eu enxergo que toda a economia está passando por uma readequação. Inclusive o sistema financeiro, com o advento aí dos bancos novos, digitais e tal, está todo mundo passando por uma readequação. É bom estar dos dois lados? É bom porque a gente tem uma visão mais sistêmica do processo. Mas não se tira proveito disso. Olha, tu tira proveito daqui? Não se tira proveito. Claro. Ninguém tem informação privilegiada, ninguém tem a... Até porque você conhece o outro lado também. Não tem, então isso não é nada... Tem suas dificuldades igual, tem seus desafios. Bom, nós falamos bastante em arroz, né? E aí eu vou te fazer uma pergunta sobre a importância da diversificação, né? Vocês, por exemplo, chegaram, vocês que eu menciono a família, né? Com o arroz como foco principal. Com todas essas mudanças que aconteceram no processo, vocês também começaram no trabalho junto com a soja, a exemplo de outros produtores aqui da nossa região também. Então eu gostaria de que você mencionasse sobre a importância, às vezes, dessa diversificação, porque a gente sabe que sofrem muitas oscilações, todo o mercado, né? Mas é difícil ocorrer oscilações ao mesmo tempo em produtos distintos, né? Às vezes um está mais alto, outro está melhor e você consegue muitas vezes buscar esse equilíbrio. É possível hoje, no cenário atual, buscar esse equilíbrio? Ou seja, o arroz ajudou a baixa produção da soja em algum momento ou não conseguiram chegar nesse equilíbrio ainda diante de todas essas adversidades que nós estamos vivenciando, Valmor? Duda, na minha opinião, o equilíbrio é a única saída. É a única saída. O que aconteceu na região aqui? Como a soja ela é uma cultura mais fácil de se implantar e ela teve anos bons de preços, ela avançou demasiadamente, na minha concepção. Então eu acho que nós temos que ter, porque se a gente imaginar... Resumindo, ela foi além daquilo que você podia imaginar. Não era para ser, porque se nós pegarmos a soja e o arroz, elas competem, porque são duas culturas de verão. Certo. O arroz é área irrigada, a soja é área sequeira. Hoje a gente já irriga a soja, mas um percentual pequeno. Ela tem que existir, tem que ter a rotação de culturas, o descanso do arroz, a gente planta a soja, melhora a lavoura do ano seguinte e vice-versa também. E a soja, ela teria que ter entrado na região como entrou, mas foi demasiadamente, como eu digo. O que ela prejudicou? Ela prejudicou a estrutura da pecuária tradicional nossa. Se abandonou muita pecuária. Sim. Hoje está se buscando novamente um projeto do Senar, o projeto Duas Safras, nada mais é do que nós melhorar a utilização do inverno. Porque chegou um momento na soja aqui, com a soja a R$200, ninguém queria saber daqueles 4, 5 meses do inverno. Só se plantava plantar soja no verão. Sim. E não dá para ser assim, nós temos que utilizar as áreas de inverno, nós não podemos plantar soja em todas as áreas como a gente está plantando, tem que achar uma diversificação ou ter pastagens de verão também para manter uma pecuária no verão e poder no inverno também usar as áreas com pecuária. Então eu acho que uma redução pequena na área de soja, uma reestruturação da pecuária local é importante para a longevidade dos negócios. Cultura do trigo, tem espaço? Tem, mas tem anos bons, ainda não está bem resolvido isso. A nossa região, mercadologicamente, não é muito boa para o trigo. Tem sido assim. E toda a evolução com relação à questão do milho, você acredita que o milho pode vir a ser uma solução, principalmente hoje com o desenvolvimento de pesquisas aí, desse milho que consegue suportar mais a seca, principalmente que é uma característica nossa de verão? Duda, aqui na região, o milho sequeiro eu não acredito. Eu só acredito no milho irrigado com pivô central. Certo. Com pivô central. Fora isso, as experiências que a gente tem em anos que realmente tem, e não precisa ser uma seca muito forte. Certo. Em anos com déficit hídrico, o milho já não está conseguindo segurar. Tá conduzindo. Agora, eu tenho a impressão que o milho será uma grande ferramenta para essas áreas irrigadas. Porque o que está acontecendo hoje com a área irrigada, que é o meu caso, eu tenho áreas com pivô central. A gente implantou o pivô pensando na soja. Mas essa soja em cima de soja em área irrigada está dando alguns problemas também, alguns desafios de controle de isso.
E aí certo. o milho entra nesse meio também para ajudar. Assim como a rotação de arroz e soja em várzea, a rotação de soja e milho em coxilhas. Certo. Isso está acontecendo também. Ou até de uma pastagem de verão irrigada para ajudar a pecuária no inverno. Então tem que ter, é um sistema. Eu costumo ouvir muito de um professor aí, nosso amigo Danilo Santana, professor Danilo Santana da Embrapa. O sucesso é um sistema todo, né? É um pouco de arroz, um pouco de soja, um pouco de pecuária de pastagem de inverno, pastagem de verão, a pecuária girando nesse sistema. Eu acho que esse é o melhor processo. As pessoas dizem assim, por que as pessoas não fazem isso? Por que todo mundo não faz? Porque tem dificuldade financeira. Tem resolução de contratos de arrendamento, tem capacidade financeira que às vezes o cara não consegue. O produtor está muito endividado hoje. Nós estamos, eu acho que no pior cenário de endividamento do produtor. O produtor tem, muitas vezes ele não consegue, ele está com as mãos amarradas, ele não consegue virar a sua atividade para um outro sistema porque ele não tem condições. Nós estamos vendo um período desafiador aqui na nossa região. E a gente sempre comenta sobre essa questão. Uma coisa é quando você está endividado porque trabalhou mal, né? Ou vem trabalhando mal ano após ano. Outra coisa é que mesmo você não trabalhando tão bem quanto poderia ou deveria, ou aplicando os recursos tão bem, fazendo uma boa gestão desses recursos, né, não consegue atingir em decorrência de crises climáticas como nós tivemos sucessivas aqui. Então o bom senso e o equilíbrio é fundamental para que a gente consiga avançar nesse sistema. Isso aí eu tenho falado constantemente também nos mais variados programas aí que a gente tem em cima dessa situação. São situações distintas, né? E que precisa ter um olhar totalmente diferenciado. Mas, Valmor, a gente sempre teve uma cultura aqui da pecuária. E hoje eu observo também com essa questão da soja, que já vem mesmo antes das adversidades climáticas aí, muitas vezes questão de preço, de oscilação de mercado, a pecuária ela começou novamente a ressurgir em algumas pessoas que estavam praticamente investindo ou apostando tudo na lavoura de soja, porque ganhava muito bem com isso. Isso é uma realidade e muitas vezes conseguiram resolver dívidas da pecuária, que já vinham da pecuária, com a agricultura através da soja. Isso é uma realidade também. Mas hoje você acredita que a pecuária está ressurgindo com mais força em função desse problema específico da soja? Duda, a gente tem que analisar a pecuária diferente hoje em dia do que ela foi no passado. A força da pecuária do passado na nossa região se devia às áreas extensivas. As famílias tinham grandes áreas de campo e aí se permitia uma pecuária extensiva com um custo muito baixo. Hoje essas áreas extensivas estão reduzidas aí a meia dúzia de famílias tradicionais. O restante são áreas intensivas. Então, em área intensiva, tem que ter um sistema. Na verdade, tu tem que fazer essa rotação de arroz com soja, sai a soja entre a pastagem, alguma pastagem irrigada no verão, alguma pastagem no inverno. Então, achar uma maneira de rentabilizar esse processo todo. Eu acho que a pecuária ela vai crescer um pouco mais, mas ela não vai tomar conta de muitas áreas, ficar sozinha em algumas áreas. Olha, essa área aqui é só pecuária e não entra mais nada. Não, ela vai estar tem que diversificando, rotacionando com as outras culturas. Eu enxergo a pecuária assim. Você falou sobre a cultura italiana, né, no começo principalmente das suas atividades desde criança. Eu sempre ouvi dizer, e talvez você tenha ouvido também, quem nos assiste também, que tudo aquilo que é bom e que dá resultado precisa ter um olhar atento e muitas vezes não é copiar o que a pessoa está fazendo, mas ao menos parar, olhar, avaliar se aquilo está dando resultado. A gente vê que com pequenas propriedades, a cultura italiana, alemã, é produtiva, né? Se a gente for olhar aqui a nossa Serra Gaúcha, por exemplo, o exemplo mais claro disso, né, onde muitas vezes um agricultor, um pequeno agricultor, conseguiu formar filhos em faculdade particular de medicina com o trabalho que realiza ali em 10 hectares. Né? Então é algo que dá certo a diversificação. Aí ele tem a criação de suíno, ele tem a criação de aves, enfim, de peixe, do açude que sai do chiqueiro ali. Obrigado, Paulo. O que é aí, Paulo? Aqui a gente tem uma linguiça de porco com chimichurri. Muito, beleza. Muito. Já feita assim. Já feita assim. Bom, essa linguiça então é produzida lá na Casa de Carnes Mendonça. É isso mesmo, se você ainda não conhece ou não foi, não tem como não conhecer, né? Mas se não foi, ainda vá lá, porque vale muito a pena também, produtos de ponta de excelente qualidade. Abraço ao Vitor, ao Pedro, a toda a equipe da Casa de Carnes Mendonça, que são responsáveis aqui por nos oferecer carnes de excelente qualidade e também essa fábrica, né, de linguiças e de outros produtos ali, Casa de Carnes Mendonça. Entre nas redes sociais aí também, acompanhe, que vale muito a pena. Carne de ponta, carne selecionada, que daqui a pouco nós estaremos degustando aqui também. Só vou pedir, Paulo, se puder conseguir para nós ali só um palitinho aqui para a gente oferecer para o Valmor. Ali, ó, tem aqui, ó.
por gentileza, aqui, pode deixar comigo aqui, que enquanto o Valmor vai falando aí. Valmor, mas a gente falava justamente nisso, nessa questão cultural. E a gente sabe que, principalmente aqui na nossa região, existe ainda uma mentalidade, né, de grandes propriedades que ao longo do tempo foram acontecendo as reformas agrárias naturais, aquilo que era grande passou a ser médio, que era médio passou a ser menor, mas muitas vezes por uma questão cultural não diversificaram, né? Então, que mensagem você deixa hoje a todos que estão nos assistindo e que continuam muitas vezes trabalhando com a mentalidade de grande não sendo mais grande ou de médio não sendo mais médio? Duda, essa questão da agricultura, da propriedade familiar, a agricultura familiar, a gente tem que ter uma visão um pouco diferente assim, ó. Se nós pegarmos na nossa região um produtor de soja de até 500 hectares, 400, 500 hectares, 200, 300, ele é familiar, ele consegue tocar lavoura com a família dele, talvez mais um funcionário. É uma atividade familiar, porém numa área um pouquinho maior. Nós não temos uma característica de pequenas propriedades familiares, assim, da colônia, aquela produção colonial, porque nós não temos um potencial de consumo grande na nossa região. Nos falta densidade demográfica aqui. Certo. Onde é que os pequenos estão estabelecidos? Mais perto dos grandes centros consumidores. Tu vai numa exposição de esteio, por exemplo, agricultura familiar, não tem ninguém da metade sul. Vai ter uma ou duas pessoas. Sim. Concentração é das pessoas que estão perto dos grandes consumidores. Porque no fim ao cabo, no dia a dia, tu tem que vender esse produto produzido, né? Claro. Então, essa é a nossa dificuldade. E também, Duda, se tu for pegar o que envolve atividades familiares, nós temos o leite e depois, se a gente for para a nossa serra, a gente tem a cultura do fumo ali, na região de Santa Cruz, e nós temos o suíno e o frango. E o suíno e o frango nós não temos aqui. E esse é um desafio, nós começarmos a produzir ração na nossa região, e aí entra o que tu falou, o milho. No momento que nós tiver bastante oferta de milho, tiver alguma ração oriunda de uma industrialização de soja, algo nesse sentido, nós vamos começar a enxergar granjas mais perto aqui da nossa região, certo. Porque o acesso à ração vai estar mais perto. Certo. Porque ela não comporta também para atravessar o estado do Rio Grande do Sul com um caminhão de ração. Questão de custo. Claro, uma questão de custo, mas no momento que nós tivermos isso, a gente vai começar a já ver uma diversificação. Valmor, como produtor e como empresário, carga tributária brasileira, carga tributária gaúcha, é um grande problema e um grande desafio para todos, né? Duda, é um grande problema, é um grande desafio e te digo assim, de certeza que no Rio Grande do Sul nós somos os mais afetados da federação. O Rio Grande do Sul tem a maior carga tributária da federação. Se nós pegarmos o estado do Rio Grande do Sul, ele é um estado estruturado e colonizado há muito mais tempo do que os outros estados. Tu veio do estado de Tocantins, por exemplo, tu morou um tempo lá. Então o governador do estado de Tocantins ele diz assim, olha, a minha folha de aposentados ela é 5%, por exemplo, da minha folha de pagamentos. O Rio Grande do Sul é 35%. Claro, nós temos escolas estaduais de 100 anos de idade aqui. Sim. Então, claro que no estado que é formado há 30, 40 anos, não tem muita gente aposentada. Claro. Então, o Rio Grande do Sul carrega esse peso nas costas. E isso vai ter que ser resolvido através de reformas estruturais. Muita coisa foi feita, mas o estado do Rio Grande do Sul é um estado pesado. O que a gente enxerga? A gente, quando passa ali Torres e entra em Santa Catarina, a gente parece que a gente está num outro país. Verdade. São brasileiros diferentes de nós? Não são, muitas vezes são até gaúchos que estão ali. A gente enxerga, por exemplo, as fábricas de cerâmicas ali, todas na beira da BR-101. Eles podiam estar no Rio Grande do Sul. Aí nós não temos licença ambiental para ter uma fábrica de cerâmica. Em Candiota se tentou aqui, nós conseguimos licença ambiental. Então, esse tipo de cultura nós temos que mudar no estado do Rio Grande do Sul. Muitas travas, né? Nós temos as nossas façanhas aqui que nos orgulham e nos atrapalham muito no desenvolvimento econômico. A verdade é essa. Nós estamos vendo essa discussão das enchentes aí, não se pode mais tirar areia dos rios, porque não se pode minerar os rios. E aí nós temos um problema que não tem onde as águas escoarem. E está todo mundo vendo isso acontecer e não se resolve. A ação está desde 2003 no judiciário para permitir ou não a mineração do Rio Guaíba. Tem como haver equilíbrio, né? Claro, exatamente. Ninguém quer destruir o meio ambiente, mas nós temos que vencer esse tipo essas barreiras. E o Rio Grande do Sul, essa questão tributária é muito pesada. A indústria gaúcha, principalmente do arroz, está sofrendo muito com isso. Estamos tendo dificuldade. Estamos vendo o Brasil afora desenvolver e nós somos o estado que menos cresce da federação. Tirando do Nordeste, claro, que não tem uma atividade econômica, nós somos o que menos cresce. Não estamos aqui falando em sigla político-partidária. Isso aí é histórico no Rio Grande do Sul, né? Não é esse governador, não é o anterior, é cultural. É cultural. É histórico, lamentavelmente. Nós temos um governador, Duda, hoje o governador do estado saiu de Pelotas, de uma cidade com polo arrozeiro muito grande, ele conhece a realidade do arroz, do agronegócio, conhece toda a nossa realidade. Tudo que nós fizemos na nossa região, na metade sul, o governador conhece porque ele saiu dali. Porém, quando ele chega lá no governo, a agenda vira outra. Porque o dia a dia dele são problemas
de saúde, problemas na educação, problemas no aposentado. Então, a agenda não é a agenda do desenvolvimento Esse assunto econômico. é mais um, né? É Passa exatamente um assunto, isso. diante de um monte Né? de cenário. A agenda de desenvolvimento econômico, ela ocupa talvez um turno da semana toda. Então, é uma dificuldade que a gente tem. Bom, Valmor, vamos falar agora então sobre tecnologias. A gente sabe que hoje a velocidade tecnológica ela é violenta, num bom sentido, mas eu gostaria de saber essencialmente na questão do agro, na questão da agricultura, com relação a valer a pena toda a tecnologia que é apresentada hoje, ou se também tem que ter um equilíbrio. Quando eu falo em tecnologia, é tudo aquilo que está inserido diretamente na produção, no plantio, na colheita, nesse período entre plantio e colheita, no período da produção especificamente, se no final das contas lá, quem faz o cálculo na ponta do lápis, se realmente toda essa tecnologia vale a pena lá no final ou precisa se dosar também todas essas questões. Porque é natural hoje a gente querer produtos de ponta, querer ter, vamos numa situação mais popular, mais corriqueira, né? Você quer ter um aparelho tecnológico melhor, o cinegrafista aqui da produtora, o proprietário quer ter um equipamento melhor para ter uma imagem melhor e há uma gama hoje de situações para todos os segmentos, né? E eu gostaria de falar especificamente na agricultura, se tudo que é oferecido hoje realmente é essencial e que traz resultados lá no final, ou tem que haver um equilíbrio aí também nesse processo. Duda, infelizmente aqui na nossa região a gente está aprendendo com as dificuldades a fazer uma análise exatamente nesse teu tópico aí. Se nós pegar, por exemplo, a cultura tanto a do arroz, vamos imaginar assim, ó, que a gente numa lavoura tradicional a gente consiga produzir de 8 a 10 mil quilos de arroz por hectare, né, com uma receita tradicional de insumos. Se a gente disser assim, eu quero produzir 12 mil quilos por hectare e eu vou ter um percentual de investimento que às vezes não vai valer a pena esses 2 mil quilos a mais. E aí então esse aumento de tecnologia não valeu a pena. E na soja também. Nós temos uma agricultura 4.0, que é a agricultura de última geração na soja do Centro-Oeste, que tem um potencial produtivo maior do que nós aqui. Então, o que eu enxergo? A gente tem que olhar o que existe em tecnologia e adequar a nossa realidade. Certo. Se eu tenho uma área sequeira que está sujeita a uma intempérie climática, a uma previsão de laninha, e é uma soja que vai sofrer muito com falta de chuva, eu tenho que usar uma tecnologia limitada ao que ela pode me entregar e pagar. Agora, se eu tenho uma soja que eu tenho pivô central, eu uso um outro tipo de tecnologia porque eu sei que ela vai me entregar, ela vai responder. Então essa análise tem que ser feita. Nem tudo que a lavoura mais tecnológica do mundo usa, eu posso usar aqui em Bagé. Nosso tipo nós temos os melhores solos, mas nós temos um clima inóspito. A gente tem que ter essa convicção. Então a gente tem que adequar a cada um a sua realidade. Também, Duda, a agricultura, assim como qualquer negócio, não existe uma receita de bolo para todo mundo. Ah, o fulano faz, eu vou fazer. Não. Tem que olhar o tamanho da lavoura dele, a capacidade de trabalho dele, a capacidade financeira dele, o tipo de solo dele, como ele recebe aquela terra, se ele trabalha na terra o ano todo, se ele é um arrendatário que recebe um mês antes do plantio. Cada um tem uma realidade. E a pessoa tem que ter a percepção, olha, isso serve para mim, essa taça de vinho serve, para mim tem que ser uma taça menor, a outra é maior. Então, isso que tu falou é uma verdade. A gente tem que adequar o que existe aí à nossa realidade. Bom, nós temos produto. Bagé é rica em produto. Bagé tem uma das melhores carnes produzidas do Brasil. Bagé tem soja de qualidade na sua produção. Bagé tem arroz de muita qualidade na sua produção. Mas muitas vezes faltam os subprodutos de todo esse produto que é ofertado aqui constantemente, né? Eu gostaria de lhe ouvir com relação a possibilidades, inclusive a gente que vai falar aqui não é uma novidade, porque já é comentado, inclusive dentro do próprio governo, enfim, municipal e na região como um todo, a questão de possibilidades de investidores chegarem à nossa região para trazerem outras possibilidades, como uma esmagadora de soja, por exemplo. Falamos na questão do milho aí e a possibilidade de se ter e confeccionar ração em grande quantidade, enfim. Como é que está hoje essa questão? Eu sei que você tem acompanhado esse processo, até porque você tem uma cerealista, né, e você também tem interesse em que as coisas avancem como cidadão, não apenas como empresário, mas como cidadão bagense. É a nossa economia que está em jogo, é a economia da região que está em jogo. Então, gostaria de lhe ouvir sobre essas possibilidades e como é que está o andamento, Valmor. Duda, na verdade, eu sou um dos que está capitaneando esse assunto, muito em função do que tu falou, como bagense, preocupado com a nossa região.
Hoje nós temos no Poder Público Municipal o Gilberto Alage, o vice-prefeito. Gilberto, todo mundo sabe, é um empresário, ele não é um político, foi convidado para essa gestão. E o Gilberto, eu conversando com ele, nós em várias ocasiões, o DNA do Beto ele é desenvolvimento econômico. Ele sempre foi assim. Eu conheço o Beto Alage da CIB há muitos anos e o Beto nunca foi muito preocupado com gestão, com curso de gestão, curso de gerenciamento. Ele sempre disse assim, onde vem desenvolvimento econômico, essas coisas vêm atrás e se resolve, né? Então é o jeitão dele. E desde que ele entrou no governo, ele sempre me disse, tia, eu não sou um político, eu estou aqui como político, mas sou vice-prefeito, secretário de desenvolvimento, eu preciso ajudar a desenvolver. E nós temos que achar alternativas. A gente fez um levantamento que hoje o prefeito Mainardi até fala isso, nós temos 1% do PIB de Bagé e o nosso retorno de ICMS proporcional ao ICMS estadual é de 0,64. Ou seja, alguns municípios mais ricos do que nós estão recebendo mais retorno de ICMS do que a prefeitura de Bagé. E isso não foi sempre assim. Em anos atrás, há 20 anos atrás, isso era quase 1 para 1. Sim. Conversando com o Beto, e aí estava programado em junho passado aí um Fórum de Desenvolvimento Econômico da Metade Sul, em que a Prefeitura Municipal ia ter um espaço. Começamos a conversar e eu coloquei para o Beto, nos últimos anos, 3 coisas aconteceram em Bagé que a gente pode analisar. Nós tivemos o advento da uva, a uva veio junto com a fruticultura. A fruticultura ela não se tornou perene, mas as uvas ficaram aí, vieram as vinícolas e hoje a gente tem vinícolas instaladas, o pessoal trabalhando com turismo, resolvendo a sua vida nessa situação. Nós temos as oliveiras, as azeitonas já tem uma metade produzindo, a outra metade está em fase de desenvolvimento e vai produzir, mas também já tem as esmagadoras aí para atender esse pessoal. Mas nós temos a grande cultura da região, que é a soja. Perfeito. A soja, há 15 anos, eu como empresa, eu compro soja em grãos e vendo soja em grãos, produzo soja em grãos e vendo em grão também. Então, nós temos o arroz que já está sendo industrializado aqui. Começamos a analisar a possibilidade da industrialização da soja na nossa região, uma esmagadora de soja. Nós não tirar ela em grão daqui, nós tirar ela já em farelo de soja, óleo degomado e seus subprodutos. E claro, aí eu também acabei entrando nesse processo porque o Beto me chamou, olha, Valmor, eu preciso que tu faça esse projeto para nós, porque eu não tenho técnico na prefeitura com conhecimento e tal, nós não vamos ter que contratar para isso, porque também não tem dinheiro para isso, precisamos de alguém que conheça o mundo empresarial. E aí eu comecei, né, Duda? Fui atrás, me informei, falei com colegas no mercado de soja, com empresas que têm esmagadora de soja, tudo, desenvolvi um projeto. E para minha surpresa, Duda, de tudo que eu vi e analisei e mostrei para pessoas que trabalham nesse ramo, o Rio Grande do Sul tem espaço para mais uma esmagadora de soja. E ela tem que ser localizada na metade sul. Eu nem estou dizendo que tem que ser Bagé, pode ser Dom Pedrito, mas é na metade sul. Se a gente pegar o mapa do Rio Grande do Sul, nós temos 1.200.000 hectares sendo plantados na metade sul do Rio Grande do Sul, que vai de Uruguaiana até Pinheiro Machado. Essa soja ela desce aqui pela BR-293 ou pelo trem e vai parar no Porto do Rio Grande. Ela passa no nosso lado todo dia aqui. Certo. Então, e as esmagadoras de soja estão toda a metade norte. Tem espaço para ter uma esmagadora de soja, vai consumir 20% da soja produzida. Ainda tem a soja que entra do Uruguai aqui, importada, que pode abastecer ela. A Prefeitura Municipal ela tem um terreno que ela recebeu do Estado do Rio Grande do Sul em dezembro, que é o Polo Proteico, ali do lado do frigorífico Minerva hoje, né, perto da minha empresa. A Prefeitura recebeu isso em dezembro, já fez os trâmites legais, já está a depósito do terreno. Então a Prefeitura tem o terreno, disponibilizou o terreno, tem o trem que passa do lado do terreno e nós temos produção. Sim. Desenvolvi um plano de negócio. Estamos com a faca e o queijo na mão. A faca e o queijo na mão. O que aconteceu, né, Duda? Depois que eu desenvolvi o plano, apresentei num seminário, o projeto não é meu, o projeto é do município mesmo, é da cidade. Eu assino o projeto ali com a minha empresa, mas ele é de quem quiser fazer. Sim. Chegar um empresário aqui, olha, gostei do projeto que o Valmor fez, vou desenvolver, vou trabalhar com ele, pode fazer, não tem problema nenhum. O que eu e o Beto Alage nós fizemos? Nós fomos visitar algumas empresas, os empresários fora da região que já trabalham com esse assunto. E para minha surpresa, Duda, fiquei muito faceiro com isso, porque, claro, um contato daqui e dali, depois que eu apresentei no seminário, mandei o projeto da soja, apresentei por vídeo para as pessoas, uma reunião presencial lá com o Beto, eu abro uma reunião de trabalho dizendo assim, ó, gente, eu não estou aqui para enganar ninguém, eu não tenho esmagadora de soja, eu não trabalho com isso, eu trabalho com arroz. Eu desenvolvi um projeto. Se tiver algo errado aí, vocês me digam, olha, Valmor, isso está errado, está errado. Para minha surpresa, qual foi a resposta? Olha, tudo que tu falou é verdade. Isso é uma cópia de um projeto de uma esmagadora de soja, como a gente tem uma naquela empresa lá em Goiás e a gente tem uma aqui no Rio Grande do Sul. Bom, então tudo que está escrito aí é verdade, tudo que está escrito é verdade. O caminho está certo. O caminho está certo, precisamos de alguém que faça um investimento. Mas aí vem uma dificuldade, né, Duda? A gente fala para as pessoas, metade sul, será?
Como é que está seca lá? Como é que está a produção de soja? Aí tu tem que começar. Nós temos isso de área, nós temos nosso histórico, aí tu tem que começar Fazer a defesa. Aí tem que fazer a defesa do conceito da esmagadora. E aí, claro, muitos se surpreendem positivamente, olha, interessante. Mas o momento não está bom no Brasil. Não tem dinheiro, não tem... Depois de algumas incursões, eu e o Beto, eu disse, Beto, não tem como, Beto, o ambiente não está bom para investimentos, porque ninguém quer investir mesmo no Brasil, nessa situação econômica toda. Nós temos que buscar dinheiro externo. E aí ele foi fazendo os movimentos dele lá e eu fazendo os meus. Então hoje, o status quo de hoje é que ele tem um grupo de fora, que ele vem tratando, que tem interesse, e eu tratando com outro grupo de fora também, com interesse. Eles dois já analisaram, os dois demonstraram interesse, os dois estiveram pessoalmente com ele, demonstraram interesse. Está numa fase de estudos, uma fase até para ver se o terreno da prefeitura serve, porque é um terreno muito baixo, terreno muito úmido e tal, então até isso eles estão analisando. Mas é certo assim, Duda, a faca e o queijo está na mão, pode ser Bagé, pode ser Dom Pedrito, pode ser Livramento, é na metade sul. Certo. É na metade sul. Isso está posto, né? Eu tenho trabalhado, toda semana eu trato esse assunto com esse possível investidor, ele também está entusiasmado do outro lado lá, então tem demanda para isso, tem muita demanda, e o projeto ele é esmagadora de soja com biodiesel ou não, ainda tem esse detalhe do biodiesel. Se vai o biodiesel, claro que é mais investimento, mas tem possibilidade de entrar o biodiesel junto. Aí. E aí, Duda, assim, complementando só esse assunto, nós vamos ter o farelo de soja em abundância, nós temos produzindo um pouco de milho aqui, aí nós vamos ter granjas na volta. Aí, ao invés dessa ração ir para algum lugar, daqui a pouco, quando vê se instalou uma granja de suíno aqui, instalou uma granja de ave aqui, certo. Aí a gente vai começar a ver esse movimento tem logística, aí. Tem né? logística para isso aí. A gente vai voltar a enxergar os confinamentos também, que é algo que a gente não vê mais. Certo. Então, eu acho assim, ó, que é um divisor de água. Se a gente pegar Passo Fundo, depois que foi a BS Bios para lá, que hoje é a Biade, que é a maior esmagadora de soja e maior produtor de biodiesel do mundo hoje, Passo Fundo é uma antes da BS Bios, que hoje é Biade, e outra depois da Biade. Certo. Então, está caindo de maduro, é um desafio grande, é um investimento grande, não é para o meu potencial, eu não posso. Como é que eu me coloco hoje, Duda? Eu posso ser parceiro, posso ajudar como bageense, mas eu acho que tem espaço e a região está precisando. A região está precisando. Perfeito. Para finalizarmos, antes da pergunta derradeira aí, mas só para falar um pouquinho, opa, chegou uma carnezinha aqui, é o entrecô aí, aqui, Paulo? Aqui a gente tem uma maminha e aqui um entrecô. Maminha de Angus e entrecô de Angus da Ah, Casa de Carne espetáculo, Mendonça, né? Vamos ter que dar uma pausinha de novo aqui, para você que nos acompanha aí, nos perdoem, né? Mas um assado de Angus, né? Com toda essa qualidade da nossa carne aqui, não tem como a gente não dar uma pausa aqui também, né? E é sempre muito bom a gente conversar com pessoas com conteúdo, exemplo do que estamos conversando hoje aqui com o Valmor, né? E eu falando em conteúdo, eu gostaria que você falasse um pouquinho, Valmor, depois de degustar essa carne aqui, fica à vontade aí, tá? Eu gostaria que você falasse um pouquinho de um produto específico da cerealista Corradini ali, que tem uma questão toda ambiental aí, né? Com energia solar, enfim, um negócio interessante, é legal. Gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse produto e como é que surgiu essa ideia também, né? Antes da gente finalizar a nossa conversa de hoje aqui. Duda, nós somos uma indústria de arroz, produzimos um arroz tipo 1, um arroz que outras indústrias também produzem aqui na região. E ali na pré-pandemia, 2019, a gente, inquieto como é sempre, né, Duda, começamos a procurar alternativas e o assunto de uma política ambiental, de uma energia renovável sempre esteve presente nas nossas reuniões lá, e aí surgiu um fundo americano que desenvolvendo projetos industriais. Porque se a gente for ver hoje o negócio da placa solar para o comércio, para médios consumidores, é uma conta perfeita, uma conta tranquila de se fazer. Agora, projetos grandiosos, são as chamadas mini gerações de energia, a gente não vê muito aqui na região, porque ele é desafiador e o nosso também está sendo desafiador. A gente construiu a usina e nós temos dificuldade até hoje de uma comunicação sadia com a distribuidora, né, para aproveitar nossos créditos. A gente tem essa dificuldade ainda. Fazem 5 anos que ela existe lá e a gente ainda está azeitando essa máquina aí. A legislação é uma legislação muito nova. A gente colocou a nossa usina em 2020, a gente terminou. 2022 veio a famosa, o marco legal da usina solar, da geração de energia solar, que é o quê? Que é um disciplinador, né? Porque como era antes,
Antes, um Valmor da vida lá na cerealista Coradini, ele disse, eu vou botar uma usina de geração de energia aqui, a concessionária ela só tinha que dar um AMEI. Tá bem, AMEI, bota a usina aí e vai jogar na nossa rede e nós vamos distribuir. Hoje não, hoje ela tem a premissa de dizer assim, não Valmor, aqui eu não quero. Certo. Porque eu não tenho o que fazer com a tua energia, porque eu não tenho rede para transformar. Então, o marco legal permite isso. E mesmo que ela autorize, ela tem a premissa de cobrar por essa energia. Que no meu caso, um parecer de acesso antigo e não teria isso. Então, as coisas foram se organizando, é desafiador. Mas, Duda, eu confesso para ti, assim, eu não sou de dourar pílula assim, com meias verdades. O marketing, a propaganda do arroz ser produzido com uma energia limpa, renovável, não está se refletindo em melhoria de vendas ou em diferencial de preço. Hoje o nosso consumidor ele não é impactado por isso ainda. Nós temos nicho de pessoas que são mais preocupadas com isso. Certo. Talvez por o Brasil ser um país continental, com muita área verde, com muita natureza, nós não temos grandes índices populacionais. Nós não sabemos o que é, por exemplo, o que a China era uns anos atrás, uma cidade tapada de fumaça. A gente não vive isso. O próprio São Paulo, que tinha muita poluição, já não tem mais como tinha. Sim. Então a gente não vê no consumidor essa preocupação. Muito discurso, o empresário mesmo ele vai atrás disso quando tem um benefício fiscal, quando tem uma vantagem aqui e tal. Então isso é algo que vai crescendo. A gente colocou por dois motivos. Primeiro, financeiro, e segundo, para nós termos esse diferencial na venda do produto. Mas isso não se reflete. Mas a parte de vocês estão fazendo. A nossa parte a gente está fazendo, né? E defendo que outros façam também. Isso só vem aumentando e cada vez mais a gente vai ter geração de usina solar aí, que é a geração do futuro, a energia do futuro, né? Muito bem. Valmor, a gente sempre encerra o programa fazendo uma pergunta que é a seguinte. Em toda a sua trajetória de vida e de vida profissional, pode ser, o que você gostaria que eu te perguntasse que nunca te perguntaram? Uma pergunta assim que nunca te fizeram, que você gostaria em algum momento, né, de entrevistas que você concedeu, de palestras que você ministrou, né, nunca te perguntaram isso e você saía muitas vezes até, achei que me perguntar tal coisa e nunca me perguntaram. Então a gente sempre fala, não é um mérito meu, porque talvez eu também não tenha te perguntado, mas para extrair isso de ti, né, e que aí eu possa repassar essa pergunta que nunca te perguntaram, eu quero ter o privilégio de te perguntar, mesmo não sendo uma pergunta que eu formulei. Tem que fazer uma interpretação aí dessa tua frase, né? Mas assim, Duda, o que a gente quando começa a pensar na vida, né, do que a gente fez da nossa vida e está fazendo, o que as pessoas não me perguntam, porque parece que o Valmor foi feito para o que ele faz hoje. Por que eu não saí de Bagé? Então, deixa eu fazer. As pessoas não me perguntam isso. Por que tu não saiu de Bagé, Valmor? Então, deixa eu fazer essa pergunta. Valmor Coradini Júnior. Valmor, por que você não saiu de Bagé? Você permaneceu em Bagé, você trabalhou em Bagé, trabalha em Bagé, constituiu a sua família em Bagé e nunca desbravou aí outros lugares. Não que não tenha desbravado passeando ou trabalhando, mas fixado aqui na nossa terra e na nossa cidade. Duda, eu começo a pensar assim, ó, naquela época, assim, eu saí ali do colégio em 89 e 90 ali, né? Na época que não tinha o 9º ano, eu saí com 16 para 17 anos, muito novo. E o que acontecia também, assim, eu já refleti sobre isso também, né? Aqueles que têm certeza que saíram de Bagé, quem vai fazer medicina, tinha que sair de Bagé, porque não tem faculdade de medicina, então as pessoas saíam, ou alguma outra faculdade, odontologia, esse tipo de profissional. Agora, quem estava, administração, direito, tinha a possibilidade de fazer aqui na Urcamp, veterinária, agronomia, acabava ficando. E eu acho que foi esse momento ali, eu na verdade não fiz cursinho, mas às vezes eu penitenciei, eu acho que eu devia ter saído. Mas aí parece que as coisas vão fechando assim, né? Eu entro na faculdade, começo a fazer faculdade de Direito, vou trabalhar na empresa, aí sinto mais necessidade da administração, aí meu pai se afasta, aí abriu as portas para mim, acabei ficando. Mas eu tenho esse sentimento que se eu pudesse sair, fazer isso, a minha filha hoje já morou nos Estados Unidos, já voltou, está fazendo faculdade em Porto Alegre e tal, eu me penitencio por não ter tentado assim alguma coisa fora de Bagé. Mas você já pensou também se profissionais que têm um know-how e que têm uma história, uma trajetória, se todos eles saíssem de Bagé também, né, daria espaço para outros chegarem? Poderia até dar, mas a gente está falando em dificuldades aqui muitas vezes de logística, então tem aqueles guerreiros que seguram a corda aí, né? Eu, por exemplo, saí e voltei porque sou apaixonado por Bagé e eu quero ver Bagé, eu ainda falo mais uma vez aqui, e sempre que eu posso eu falo isso. Eu quero ver Bagé, que Deus me permita viver
para ver Bagé da maneira com que eu acho que Bagé merece estar de novo. Se Bagé já foi no passado uma potência, eu acho que com todas as evoluções que aconteceram, com toda a capacidade que hoje nos é oferecida, que não existia naquela época, eu acho que nós somos responsáveis por fazermos uma Bagé próspera e uma Bagé melhor. Não sei se você concorda comigo ou não, fica à vontade. Duda, tu sabe que esse empresário, esse investidor que eu tenho tratado o assunto da esmagadora de soja, ele costuma dizer assim, o Rio Grande do Sul é perfeito. E aí eu disse, mas por que tu diz isso? Olha, o Rio Grande do Sul, primeiro, vocês têm terras maravilhosas, vocês têm algum desafio climático, mas vocês têm uma cultura, por exemplo, do agronegócio, faculdades de agronomia de 60 anos, de veterinária de 60 anos, vocês conhecem, têm conhecimento, a tecnologia está aqui, esse é um estado propício à produção. Tem que saber vender seu produto, tem que saber chegar no porto da maneira certa, chegar no consumidor final da maneira certa. Alguém de fora falando isso, né? Alguém de fora falando isso. E Bagé é muito parecido com isso daí. Se nós pegarmos Bagé, a gente tem nossos desafios climáticos aqui, mas nós não temos desastres ambientais. A gente não planta uma lavoura, a gente não constrói um prédio, vem um furacão, vem uma enchente e leva tudo. A gente sabe que vai enfrentar um período seco, a gente tem que se preparar para isso. Tem que mitigar esse período seco. Nós não temos, ninguém vai vir nos tirar tudo de uma vez só. A seca está nos tirando? Está nos tirando. A gente vem insistindo no modelo que não tem dado certo, mas nós estamos sendo avisados. Olha, não tem dado certo esse modelo, tem que mudar o modelo. Mas não é de uma hora para outra que isso veio, não foi uma enchente que aconteceu em Porto Alegre, como a gente viu ano passado. Então eu acho que a região tem oportunidades para isso. Ao mesmo tempo, Duda, que as coisas são lentas, a gente se mexe lentamente também, né? O ser humano é assim. Né? A gente vê países aí que não tem estrutura nenhuma, no mundo árabe mesmo, esse investidor trabalha muito no mundo árabe lá, a quantidade de pivô central que tem lá no deserto. Claro, os caras para ter agricultura tem que ter pivô central. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. E a gente começa aqui criando dificuldade com legislação ambiental, com isso e com aquilo, e não consegue irrigar onde nós temos problema de seca. Então isso também nos deixa um pouco, a necessidade de fazer a gente se mexer um pouco mais. Eu acho que a gente tem uma região com potencial grande, nem tudo, o agronegócio assim, o futuro está lá em cima, não é bem assim. Eu tenho conversado com muita gente que está lá também tem problema de endividamento, tem problema de gente pedindo recuperações judiciais, nós temos problemas de muitas áreas para arrendar e para vender. Quando a gente vai para fora do estado, começa a fazer uma prospecção, recebe uma enxurrada de oferta de negócio, opa, alguma coisa está acontecendo lá também. Né? Nem tudo são flores. Né? Tu vê lá em Tocantins, lá os desbravadores também passaram trabalho, têm suas dificuldades. Então eu acredito na região, Duda, acredito na região. Não dá para inventar muita moda, não dá para achar que isso aqui vai ser um comércio pujante, nós temos que botar algo para o comércio. Nossa população é limitada, essa dificuldade a gente tem, o índice demográfico é baixo, mas nós temos essa produção de soja, daqui a pouco vamos industrializar isso daí, junto com isso vem os subprodutos, vem a ração, aí quando vê tem alguém com suíno, tem alguém... Ontem mesmo, essa semana tratando desse assunto, se a gente for ver, a gente tem aí 3 mil propriedades rurais de pequenos produtores aí nessa região da Ulha, Candiota, Pedras Altas e tal, que no mínimo 300 a 400 ou 20, 30% tem que ser vocacionado para alguma coisa. Se tu começar a colocar oportunidade para esse pessoal, quando vê eles estão consumindo essa ração para o leite, para o frango, para o suíno, então tem gente aí na volta para fazer, né? Eu acho que é isso, Duda. Eu acho que hoje, infelizmente, também tu não me perguntou qual é o pior momento, né, nessa tua história empresarial, é esse que nós estamos vivendo hoje. Hoje eu posso dizer que o Rio Grande do Sul está vivendo uma tempestade perfeita em nível econômico. Os problemas se acumularam, se encaixaram para dar errado de uma certa maneira, que eu posso te falar assim, em 1 minuto, né? Nós saímos de uma crise, de um preço histórico de soja e de arroz em 2021, e aí nós tivemos problema no Centro-Oeste em 2022 e 2023, os bancos começaram a trancar os créditos para o agronegócio. Veio as enchentes em 2024, foi terra arrasada no Rio Grande do Sul, aí vem o ano da salvação 2025, tivemos uma seca histórica e o preço do arroz baixando pela metade do preço. Selic 15% e o governo Lula se atritando ainda com países que são compradores nossos. Então, hoje o Rio Grande do Sul, ele praticamente tem uma crise sistêmica, não circula dinheiro no Rio Grande do Sul. Esse é um desafio que a gente tem. A gente tem um desafio de implementar essa lavoura de verão e chegarmos em 2026, colhermos uma safra e poder respirar. Mas é um momento desafiador, é um dos piores momentos. Não existe uma bala de prata, como eu digo, uma varinha mágica. Se acontecer isso aqui, está tudo resolvido. Não vai haver. Vai haver resiliência, cabeça fria, trabalho, um pouco de desgaste, um pouco de perca de sono, mas esse é o caminho que nós estamos pela frente. Não dá para sentar, né? Não dá para sentar, a gente tem que ir atrás. Nós somos um estado que foi colonizado
Na dificuldade. De pessoas que atravessaram um navio, as pessoas saíram das suas casas com uma mala, essa quarta colônia aí que vieram dos parentes, eles vieram com um navio, sem saber onde é que iam parar, sem chance de voltar, né, Edu? Sem chance de voltar e aí não quiseram dar as melhores terras, deram a Serra Gaúcha ali, olha, fica aqui no meio do mato e transformaram aquilo lá. Nós temos aqui colônias de sírios libaneses, de palestinos que saíram da guerra, saíram do massacre. Gente do comércio, né? Gente do comércio, com comércio na veia, né? Com capacidade de trabalho. Carregando mala na mão e batendo de propriedade rural por propriedade rural para vender, né, alguma coisa ali para se manterem naquela ocasião. E nós temos uma coisa boa, trabalho, né, Valmor, cultura, questão cultural e trabalho. Nós temos uma grande vantagem no Brasil. Nós soubemos conviver com os diferentes. A gente convive bem com essa colonização árabe, palestina, se tem judeu, a gente convive com judeu. Aqui até os palestinos e os judeus convivem entre eles. Sim. Né? Coisa que no lugar do mundo não acontece, aqui acontece. É alemão, é italiano, não é nada, não tem raça, todo mundo convive bem aqui. Nas empresas é uma miscelânea, a gente não tem esse problema, não tem problema religioso, problema de etnia nós não temos também. Então a gente tem que aproveitar esse ambiente, nós temos ambiente para resolver, nós temos que resolver nossos problemas. É isso que acontece. Claro que no momento difícil é horrível. Eu estou vendo assim, como eu digo, um dos piores momentos de desafio empresarial desde que eu comecei a trabalhar. E estou tratando de um grande investimento no esmagador de soja. Vou deixar isso de lado, não vou receber um investidor que me ocupa, às vezes passa uma tarde inteira comigo, vamos vendo isso. Tem que fazer, né, Duda? Não adianta. Com certeza. Tem que abrir nossos horizontes e é o caminho para desenvolver a região. Perfeito. Valmor Coradini Júnior, hoje conosco aqui no Conversa e Sabor, dando essa aula aí pra gente, né? E a gente gosta muito de falar com pessoas que realmente têm um conhecimento, Valmor. E todas as vezes que eu já tive a oportunidade aí de te entrevistar, ou até mesmo em conversas informais, a gente vê que você é um abnegado pelo que faz também, uma pessoa que realmente faz porque gosta, tem paixão, tem amor, honra a tradição da família. E isso aí são valores e princípios que devem perpetuar. Eu tenho certeza que os seus filhos, aí, a nova geração, também darão continuidade a toda essa questão, né? E uma mudança de cultura é fundamental e, acima de tudo, posicionamento, né? Posicionamento em qualquer setor da economia, a gente tem que se posicionar, tem que arregaçar as mangas e trabalhar e produzir. Este é o caminho para enfrentarmos toda e qualquer adversidade. Muito obrigado. Sucesso para você, foi um grande prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Duda. Muito obrigado e parabéns pelo programa aí. Para nós. Sucesso aí. Valeu, valeu. Muito obrigado a todos, então, que nos acompanharam em mais uma edição do programa Conversa e Sabor. Hoje recebendo aqui Valmor Coradini, na parrilla do Sicredi Agro. Olha só, se você quiser saber mais detalhes sobre o sistema cooperativo de crédito e as principais vantagens com relação às redes bancárias tradicionais, dirija-se a uma das unidades, então, do Sicredi Liberdade aí e tenha a sua liberdade financeira. Queremos agradecer também ao Grupo ASM, 73 anos, qualidade começa com A. Darwin, Comunicação e Marketing, uma agência completa, responsável pela produção do programa, e a Flow Filmes, que é responsável aqui por todo o trabalho também de edição, produção de áudio e de vídeo. Muito obrigado. A Argos Investimentos em Terra, tanto aqui no Brasil quanto no Uruguai. Eu sempre falo, né, aquele velho e tradicional ditado, quem investe em terra não erra, tanto no Brasil quanto no Uruguai. Acesse as redes sociais, aí tenha mais informações. Agradecer também a Empório Sobreiro, responsável pelas bebidas aqui do programa, que a gente sempre oferta aos nossos convidados. A Casa de Carnes Mendonça, essa casa de carnes espetacular, principais raças europeias, você vai encontrar cortes selecionados e também é uma fábrica de produtos aí espetacular, linguiças espetaculares, Casa de Carnes Mendonça. Abraço mais uma vez ao Vitor e ao Pedro, a toda a sua equipe de trabalho. Queremos agradecer também, é claro, ao Paulo aqui, né? Ao Paulo que esteve conosco, Paulo Costalá Contreiras, que esteve conosco aqui também fazendo esse assado para receber o Valmor Coradini. Grande abraço a todos, até o próximo programa. Te inscreve no canal.